Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo OUJP, que é o Ouro Invest JPP. É um fundo especializado no ramo de CRIs, os recebíveis imobiliários, onde a gestora tem total liberdade de adquirir ativos de qualquer segmento. Então pode tanto pegar um loteamento, pode pegar uma multipropriedade, pode pegar um CRI corporativo. A única exigência em regulamento é que a preferência tem que ser dada para CRIs de classe sênior ou classe única. No máximo 15% é que pode ser alocado em CRIs de classes mais subordinadas. Vamos dar uma olhada? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais do fundo, basta a gente vir aqui na página do Clube FI e digitar um pedacinho do código dele ou até do nome. A gente vê então que ele é do segmento de recebíveis imobiliários, um fundo aí que tem um pouquinho mais de 3 anos de existência, O IPO dele foi em julho de 2017, sendo que a gente está gravando esse vídeo em agosto de 2020, então recém fez 3 anos o fundo. O gestor é o pessoal da JPP e o administrador a gente vai ver que é o pessoal da Finaxis. O nome Ouro Invest é porque o Banco Ouro Invest atuou fortemente na criação do fundo, na primeira oferta pública e tem um assento na gestão, nas decisões do fundo. Então, por isso ainda carrega o nome, mas ele não é formalmente nem gestor nem administrador. E é um fundo que representa aí praticamente 0,5% do IFIX. Se a gente observar aqui o histórico de cotações, pegar aqui o histórico dele como um todo, a gente vai ver que ele não teve grandes variações, Começou com R$100, ficou rodando nesse patamar, chega a bater 2 vezes, se a gente der um zoom aqui, próximo dos R$120, Aqui no meados de 2019, 115, 118, chega a bater 120 em janeiro desse ano, de 2020, aí como todo o mercado, claro, embica uma boa queda e vai lá para os R$80, e hoje já recuperou e volta aí para o patamar de 106 no momento em que a gente grava esse vídeo. Analisando o histórico de dividendos, a gente vai ver que a última distribuição dele foi de 50 centavos, o que, comparado ao valor atual da cota, dá um dividend yield de 0,47%. E em relação ao valor do IPO, claro, a 0,5%. E observando nos últimos 12 meses, a gente tem um rendimento de R$7,83, o que dá um dividend yield, então, de 7,37 ao ano. Se a gente pega o histórico, a gente vê que ele, durante muito tempo, gira aí ao redor dos 60 e tantos centavos, 70, mas tem seus picos de R$2, de 94 centavos. Depois ele cai um pouquinho para 65, vai a 84, fica um mês sem distribuir, por aí vai. Isso é normal num fundo de CRI. Fundos de CRI às vezes recebem pré-pagamentos e o gestor acaba fazendo a distribuição, às vezes numa tacada só, ou às vezes pode fazer mais fragmentada, desde que seja dentro do mesmo semestre, conforme estabelece a regra da CVM. Então a gente pode ter sim um semestre um pouco mais robusto, outro semestre um pouco mais fraco. Fundos de CRI não costumam ter distribuições muito regulares. Quando a gente olha o valor patrimonial, a gente vê que o valor patrimonial por cota está em R$101, enquanto a cotação está 106, então um pequeno ágio aí de 5%, uma relação preço-valor patrimonial de 1,05, enquanto o valor patrimonial do fundo está em R$230 milhões, o valor patrimonial está em 242. Lembrando que isso é mês de referência junho, já que, como a gente está gravando esse vídeo no comecinho de agosto, ainda não foi divulgado a informação de julho, que é divulgada só mais próximo ao dia 15. Se a gente observar aqui, a gente vai ver que o fundo, vamos pegar um históricozinho um pouquinho maior, Pode ver que ele geralmente gira muito próximo do par, um pouquinho com deságio, um pouquinho com ágio, mas não foge muito do 1.0, da negociação bem ao par aqui, mais esticada aqui, janeiro, fevereiro, 1.13, 1.15, então nunca chegou isso aqui a 1.20, muito equilibrado com seu valor patrimonial de forma geral.
Em quantidade de cotistas, um fundo que hoje tem cerca de 14 mil cotistas. Se a gente pegar o histórico aqui, claro, no começo ele era um fundo que tinha aí menos de 500 cotistas, depois conforme ele foi fazendo emissões, ele conseguiu sim dar uma boa deslanchada aqui em 2019 e hoje chega aí a 14.100 cotistas. Então, um fundo que não tem tantos cotistas assim hoje em dia, mas uma boa quantidade. Claro, como também não tem tantos cotistas, é natural que a gente veja um volume financeiro também não muito alto. O volume financeiro no mês de julho foi de cerca de 1 milhão por dia, enquanto o volume financeiro nesse comecinho de agosto está em 705 mil por dia. Se a gente observar, pode ver, média diária de 1 milhão, 900 mil, 700 mil por dia, chegando a 650, 680, 500. Aqui no momento que o fundo passou por uma emissão, é normal a gente ver um pouquinho mais de negociação, mas também não houve tanta diferença assim. Um pouquinho mais sim de quantidade de negócios, houve uma pequena alta, mas que nem afetou tanto assim a média diária. A gente vê então que é um fundo que tem aí 10 mil negócios, 15 mil, no máximo aí 20 mil negócios por mês. Então, para um investidor que vai entrar aos pouquinhos, de maneira pingada, a liquidez tende a não trazer grandes preocupações. Para quem sim pretende movimentar uma posição um pouco maior, talvez valha a pena fragmentar essa compra ao longo de uma semana, durante alguns dias, para não pegar um deslizamento de preços muito severo. A gente entrando aqui então na aba comunicados, a gente vai dar uma olhada então no último relatório do fundo. Relatório bastante objetivo, bastante direto. Como eu disse, ele pode ter no máximo 15% do patrimônio em CRIs de classe subordinada. A taxa de administração que engloba a gestão é de 1,05% ao ano e a taxa de performance é de 20% do que ultrapassar o benchmark. Benchmark esse que é o IMAB acrescida de 0,5% ao ano. IMAB é a rentabilidade média dos títulos do Tesouro Direto atrelados ao IPCA. Então ele tem a meta de ultrapassar a performance média dos títulos ligados ao IPCA, as antigas NTN-B, que era o nome antigo, por isso IMAB é o nome do índice que mede a média dessa performance. Aqui ele vem explicando sempre o que aconteceu de novidade nas últimas semanas do fundo, né, naquele mês de referência. O fundo então ele terminou agora a terceira oferta de cotas, foi uma oferta 476, ou seja, uma oferta de esforços restritos apenas para investidores profissionais. E ele realizou então a destinação de 32 milhões, basicamente ele alocou tudo que ele recebeu em pouquíssimos dias depois da integralização da oferta. Mas ele recebeu um pré-pagamento de 25 milhões de alguns CRIs, então por isso ele tem uma posiçãozinha de caixa, mas não demora na alocação de recursos. Ele alocou muito rápido conforme o pipeline, mas alguns CRIs foram quitados pelos devedores antecipadamente. Seguindo aqui, a gente vê aqui o resultado do fundo, né, das receitas. Uma pequena receita, como eu disse, de renda fixa, porque é o que está em caixa. O grosso, claro, é de CRIs mesmo. Aqui vem então a composição do resultado mês a mês, com a distribuição por cota, conforme a gente já tinha visto. Aqui vem a performance do fundo contra o IMAB5, né, contra o benchmark, que é crescido de 0,5% ao ano, e em cinza o CDI para comparar. Então, o fundo não vem alcançando o seu benchmark, mas boa parte disso é em função da maneira como o administrador precifica os CRIs no patrimônio. Isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então a gente vê que basicamente todo o patrimônio está alocado em CRIs, tem uma posiçãozinha de caixa aqui conforme a gente comentou, basicamente são os pré-pagamentos que ele recebeu recentemente. Ele faz um balanceamento entre operações de incorporação e loteamento, que são operações que
que geralmente apresentam um risco um pouquinho maior, porém também uma taxa melhor de remuneração, como operações de imóveis performados, né, como de logística, de shopping, antecipações de aluguel principalmente. E aí, geralmente as taxas são mais baixas, porém o risco é menor. Ele tem aqui um balanceamento entre CDI, que é a posição dominante, com 60%, falando em redondos 20% IGPM e 20% IPCA. Então, mais ou menos aí 2/3 em CDI e o resto dividido entre IPCA e IGPM. Aqui ele mostra a liquidez e que ele vem com os títulos, né? A carteira dele com o código. Para quem não sabe, o código do ativo, ele representa aqui no começo o ano da emissão e o mês. A para janeiro, B para fevereiro, C para março e por aí vai. Então a gente consegue ver, por exemplo, que esse CRI aqui, ele é de junho, letra F, de 2012. Enquanto esses aqui são papéis muito mais recentes, são de agosto de 2020, títulos recém-emitidos. Então a gente tem como ver quem é o emissor, né? Qual é a securitizadora. A securitizadora tem uma função como um administrador de um FII. A securitizadora é entre aspas, administradora do CRI. O risco, ou seja, quem é o principal devedor? Por exemplo, pode ser a BTG Malls, pode ser a GLP, pode ser a Tecnisa, pode ser a Elbor, pode ser a Allianz. Alguns podem ser também pulverizados. Aqui a identificação, né? O número da emissão, o número da série, a quantidade de títulos, o preço atualizado de cada título, o valor que esse título tem então no patrimônio do fundo e o PL do fundo, né? O quanto o fundo está exposto do seu PL naquele papel. Então a gente vê que as posições mais importantes giram na ordem aí de 5, 6%, maior aqui 6,8%, e muitos aí da ordem de 5%, 4%, 6%. A data em que o fundo adquiriu, então a gente pode ver, são CRIs que o fundo está desde a emissão, ou CRIs que o fundo adquiriu posteriormente. A duration do fundo, ou seja, o prazo médio das parcelas, o vencimento final e qual é o indexador e a taxa. Então, IGPM mais 8, IGPM mais 11, CDI mais 4, aqui tem 99% de CDI e por aí vai. Também tem uma exposição aqui num FII, o Ouro Invest Log, uma posição pequena, 2% apenas do patrimônio, e 15% em letras do Tesouro Nacional, né? Título de Tesouro Direto, podemos dizer assim. Os títulos, todos os papéis, a JPP faz uma análise do papel, então ela atribui uma nota que vai de A+ até E, e o título precisa ter, claro que os títulos com uma classificação pior vão ter que oferecer uma taxa melhor pelo risco, títulos com uma classificação melhor, a JPP pode fechar o negócio com uma taxa às vezes um pouquinho inferior, porque também o risco é menor. Então a gente vê que no geral, dentro dessa classificação que ela é proprietária da JPP, ou seja, ela é criada pela própria JPP, com a experiência dos gestores e tudo. Todos os títulos têm aqui basicamente B- ou acima, né? Tem uma pequena posição aqui C+ e C-, mas quase tudo B- para cima. Aqui também o detalhamento de cada CRI. A gente pode ver quem é, por exemplo, o devedor, aqui no caso a seguradora BB Mafre, o indexador com a taxa, quando foi emitido, qual é o vencimento, qual é o esquema de amortização, se é mensal, se é anual, as garantias que estão sendo dadas, qual é o tipo de imóvel que tá envolvido, a localização e tudo mais. E o rating da JPP também. A gente pode ver que muitos títulos têm fundo de reserva, tem fiança, às vezes até das próprias pessoas físicas que são donos daquela empresa que está tomando aquela dívida. A gente vai ver alguns nomes às vezes conhecidos, como por exemplo a Colorado, que é investida pelo Fundo Mérito. A gente vai encontrar aqui alguns imóveis ligados a CRIs, como o Airport Town, que o imóvel é detido por um outro fundo imobiliário. Então a gente vê que
O mercado hoje ele vai crescendo e cada vez mais os fundos vão se esbarrando. Às vezes um é dono do imóvel, o outro é credor. A gente vê um CRI do Perini Business Park, que tem relação com o fundo FIIB, né, o Industrial do Brasil. Então a gente vê cada vez mais diferentes fundos atuando juntos numa mesma operação, cada um às vezes com um interesse, mas muitas vezes atuando em conjunto para colocar a operação de pé. Como por exemplo BTG Malls, tem por exemplo o Shopping Ilha Plaza, que já foi do 20 Shopping Center, então a gente vê muito isso acontecendo. Hoje cada vez mais comum ter isso no mercado. Então, a gente vê que eles têm tanto lotes como lofts, né? Algumas operações residenciais, outras operações corporativas. Então, um fundo que tem liberdade de atuar em qualquer segmento de CRI, desde que a operação faça sentido na questão de taxa, prazo, garantias e demais condições. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? Legal, né? E é uma explicação, até como um exemplo, não só desse fundo, como de outros fundos. Como que o título ele é precificado? Muitas vezes, os CRIs não têm liquidez, podem passar meses, anos sem ter nenhum negócio. Quando o CRI tem negociabilidade, muitas vezes o administrador usa esse valor que está sendo negociado, o valor de mercado, para poder precificar ele no patrimônio. Agora, num título que não tem negociabilidade, vai depender muito da mecânica da análise que o próprio administrador faz. Alguns administradores optam por fazer a precificação na curva, ou seja, o título foi emitido a uma taxa de IPCA mais 8% ao ano. Então, todo mês ele é reajustado pela variação do IPCA mais 8% ao ano. Torna a curva mais limpa, sem solavancos, porém, naturalmente não vai refletir o quanto o fundo conseguiria obter, por exemplo, numa venda. Se a gente está no mercado, por exemplo, com taxas de juros mais comprimidas, o fundo muito provavelmente conseguiria vender aquele papel por um valor melhor. Já no mercado onde houve uma dilatação de taxas, um aumento de taxas de juros, de percepção de risco, ele naturalmente, se quisesse vender, teria que vender a um valor menor. Então, a precificação da curva não captura essa realidade. Alguns administradores acabam optando por estimar o valor pelo qual se conseguiria, levando em consideração as garantias, o risco e tudo mais. Não tem metodologia melhor nem pior. Cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens. No caso da Finaxis sobre o AUJP, aqueles papéis que têm negociabilidade são precificados a valor de mercado. Aqueles que não têm negociabilidade são precificados na curva, onde, claro, a precificação na curva deixa isenta de qualquer erro de julgamento, porque afinal de contas é uma plotagem matemática, um cálculo matemático, ao mesmo tempo acaba não refletindo o real valor pelo qual o fundo conseguiria vender aquele título. Muito provavelmente conseguiria vender aquele título se ele quisesse. Tá? Não tem melhor nem pior, apenas uma decisão do administrador na qual o gestor não tem nenhuma influência. Pode até argumentar, conversar, mas a decisão da precificação do patrimônio é sempre do administrador. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!